Oi, gente, os embates, as lutas, as quebras de aliança e de amizades particípias deste momento político da história da nação brasileira nos fazem, às vezes, pensarmos em nos recolhermos e não comentarmos mais nada, não falarmos mais nada, porque alguns tomam para si a crítica que fazemos a algum político, tomam para si como se fosse contra eles mesmos, e isso tem gerado muita dor, muito desconforto ao nosso coração, ao ponto que a vontade é nos recolhermos, não falar mais nada. Mas ante a postura, as declarações de alguns políticos em cargos elevadíssimos do poder público brasileiro, gente que faz declarações minimizando a brasilidade, minimizando o brasileiro, essa gente já tão sofrida, não dá para ficar calado, a gente precisa falar alguma coisa. E eu quero aqui fazer um comentário sobre a declaração infeliz, a declaração infantil que fez o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ele declarou que os brasileiros em situação irregular nos Estados Unidos são uma vergonha para o Brasil. Ora, Eduardo Bolsonaro, essas pessoas não são vergonha nenhuma, essas pessoas são orgulho, que são pessoas que deixaram família, deixaram as suas casas, correndo risco, às vezes entrar em situação irregular e com o passar do tempo, houve algum problema, tinha um tempo previsto para voltar, não voltaram, ficaram, dada a ausência de oportunidades de emprego no nosso país. Eduardo Bolsonaro faz isso tentando justificar a fala do seu pai de liberar, escancarar as portas para que estadunidenses, canadenses, japoneses, australianos entrem no Brasil sem nenhuma necessidade de visto. Ele fez essa declaração e liberou, sem nenhuma necessidade de visto, nesse amor estranho, nesse amor ridículo, esquisito, porque até a base do amor é reciprocidade, sem nenhuma troca de nada, sem nenhuma troca de favores, e o Eduardo tenta justificar isso, dizendo que é um bônus para os estrangeiros estadunidenses, visto que o Brasil passa por um período de grande insegurança, de criminalidade, que isso atrairia os turistas. Ora, o que vai atrair os turistas na questão da insegurança, na questão da segurança? Estou vendo o problema da segurança pública, segurança essa que foi pauta e bandeira do Jair Bolsonaro durante a campanha política. Então agora, escancarando as portas, mais do que já são, sem necessidade de visto, isso vai atrair, vai resolver o problema da segurança pública? Não vai atrair nada, é um amor estranho. Eles expõem o Brasil como se fosse uma meretriz, pior, uma meretriz que não cobra mais pelos os honorários do seu trabalho prestado. É um Brasil prostrado, um Brasil de joelhos perante as potências mundiais, um Brasil que só sabe dizer amém e sim para tudo. Qual a lógica? O brasileiro, para entrar nos Estados Unidos, passa por um crivo. Para entrar no Japão, 1 ano de visto. Os países, para entrar nos Estados Unidos, temos relatos de autoridades brasileiras, para entrar nos Estados Unidos passaram por crivos rigorosos, e você simplesmente diz que os americanos não vão precisar de visto para entrar. O que é isso? A gente precisa ter honra. Nós sabemos que talvez não estejamos à altura em questão de segurança pública, em questão de desenvolvimento humano, mas nós precisamos ter algum orgulho de nação. Um líder de um país, até para declarar a derrota em uma guerra, uma é a sua postura diante dos adversários, outra é a sua postura perante o seu povo. Está faltando honra, falta ter respeito pelo povo brasileiro. E se não bastasse ainda, o Jair Bolsonaro disse agora a um canal americano que os imigrantes nunca, ao entrarem nos Estados Unidos, não têm boa intenção e não querem o bem dos americanos. Para aí, você defende quem? Esse presidente está defendendo quem? Ele defende os interesses dos americanos ou o interesse dos brasileiros? É preciso ter orgulho de país. Nós sabemos os nossos problemas, mas os nossos problemas são nossos. Não dá para chegar e escarnecer do Brasil. A fala do Eduardo Bolsonaro é bem menor. Nós não deveríamos nem ter nos assustados, porque o Jair Bolsonaro já tinha dito que os imigrantes são escória da terra. O que acontece é que talvez alguns pensaram que ele estava se referindo
apenas a entrada dos estrangeiros, mas parece que o imigrante que o Jair Bolsonaro não gosta mesmo é o imigrante brasileiro. Aliás, parece que eles odeiam tudo que é brasileiro e querem colocar o Brasil prostrado perante as potências mundiais. Você, brasileiro, seja de qualquer parte desse território nacional, que hoje está na França, na Inglaterra, na Suíça, na Espanha, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Suécia, na Austrália, você não é vergonha nenhuma, não. Você é um orgulho. Você tem o espírito de um povo que não aceita se curvar, que não aceita a limitação de um teto que colocaram para o nosso povo, um limite que você trabalha a vida toda e não consegue sustentar, não consegue viver bem, não consegue deixar uma herança para o seu filho. Você é orgulho, sim. Não sei quais foram os meios que te levaram a estar nesse país, mas o Deus que de fato está acima de tudo, o Deus que a família Bolsonaro fala da boca para fora, vai te ajudar aí onde você estiver, tá? E o mais breve possível vai te ajudar a regularizar a sua situação ou retornar com algum dinheirinho, alguma coisa para construir algo para sua família nessa pátria que eu sei que vocês amam, que é a nossa pátria amada Brasil. Declaração infeliz do filho do presidente, que conseguiu ter já a segunda declaração, a segunda repreensão do simpatizante defensor do governo Bolsonaro, pastor Silas Malafaia. Então, atenção, vocês são orgulho, tá bom? Deus abençoe vocês, fique na paz.